Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental para o reconhecimento de vínculos afetivos no Brasil. A publicidade da união estável homoafetiva e como a jurisprudência do STJ tem tratado essa questão. Recentemente, o STJ analisou um caso envolvendo duas mulheres que viveram juntas por mais de 30 anos em uma relação reservada e decidiu que a exigência de publicidade pode e deve ser relativizada quando houver elementos suficientes que comprovem a formação de uma família. Esse entendimento reafirma princípios como a dignidade da pessoa humana, a liberdade individual e a proteção da intimidade, especialmente em um contexto em que pessoas LGBTQIA+, ainda enfrentam discriminação e precisam recorrer à discrição como forma de segurança. Para compreender melhor essa decisão, os critérios jurídicos que caracterizam a união estável e os impactos práticos desse entendimento na vida de famílias homoafetivas, eu converso agora com o advogado de família Otávio Arantes. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Olá, cumprimento a todos os ouvintes. Me coloco à disposição para tentar sanear algumas dúvidas, explicar o que for necessário e eu puder e tiver conhecimento. Doutor, começa explicando então para quem nos ouve como o STJ tem interpretado aí esse requisito de publicidade na união estável, especialmente em relações homoafetivas, né? Vamos lá. Primeiro, eu tenho que falar o que é uma publicidade no ditame jurídico. Na questão jurídica, a publicidade não é propaganda, não é divulgação, é você conviver com pessoas com o público, os vizinhos, a sociedade, saber que você tem aquela relação, aquele namoro, aquela convivência, aquela união estável, aquele casamento com a outra pessoa. E quais são os principais elementos previstos aí no artigo 1723 do Código Civil que caracterizam a união estável e como que eles aplicam aí aos casais homoafetivos? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber o que é uma união estável, o que você considera como uma união estável, um pequeno namoro, uma convivência rápida ou uma união estável. A união estável é igual a um casamento, vamos comparar um casamento, tem algumas diferenças, mas vamos, para melhor entendimento, comparar um casamento. O que é o casamento? Você busca constituir uma família. Não quer dizer que precisa ter filhos, mas constituir uma família, uma união, marido, mulher, companheiro, companheira. Então, a partir desse pressuposto, você tem que pensar, o que é a união estável? É uma relação duradoura com o intuito de constituir uma família. Então, para comprovar essa constituição de família, o Código estabelece alguns requisitos que sejam maiores, capazes, ou menores, talvez emancipados, que você tenha esse ânimo de constituir família, tem um compromisso, podem viver juntos ou não, também é isso. Então, você tem que fazer as provas. A principal dela é o ânimo de constituir família. Agora, para constituir família e você ir ao judiciário e falar assim, eu constituí família, você tem que provar. E nessa prova você tem que levar elementos suficientes para o juiz, que não conhece as partes, não sabe dessa convivência. Então você tem que levar dentro do processo informações que o juiz possa configurar aquela união estável. E uma dessas questões, a mais relevante, é a publicidade. Testemunhas que falam, são fotos, eventos participaram juntos, cartas, e-mails, troca de mensagens. Isso sim, você levando todos esses elementos no processo ao judiciário, o judiciário vai configurar que você tem uma união estável. Doutor Otávio, por que a exigência de publicidade pode ser mais complexa para casais homoafetivos, LGBTQIA+, né, em contextos sociais conservadores? Vamos trazer ao caso que foi recentemente inaugurado uma jurisprudência pelo STJ. Duas mulheres
que conviviam há mais de 30 anos, então nós estamos falando lá de 1995, por aí, numa cidade do interior de Goiás. A sociedade não costumava receber bem essa relação homoafetiva. Discriminava, comentários pejorativos. Então, esse pessoal, eles são mais recatados, mais inclusivos, eles não divulgam tanto. E isso o tribunal agora está reconhecendo e afastando ou flexibilizando essa situação para esses casais homoafetivos. Porque não é igual os casais compostos de sexos diferentes. Divulgam, que saem junto, que vão a bares, festas, eventos, tiram fotos. Esse pessoal não, eles são mais inclusivos, bem mais reservados e evitam até de falar, de citar. Todo mundo sabe, mas eles não citam, eles não falam, o pessoal respeita. Mas só que há uma discriminação. E por isso o STJ agora flexibilizou essa questão da publicidade, minimizando os reflexos e as provas necessárias para a configuração da sociedade homoafetiva. Ok, e de que forma o princípio da dignidade da pessoa humana influencia aí, né, decisões judiciais envolvendo as uniões homoafetivas? A dignidade humana, nesse caso, é demonstrando que o gênero não faz diferença. Você pode conviver com pessoas do mesmo gênero. Você não pode ser discriminado, você não pode ter seus direitos privados em relação ao gênero. Então, 30 anos atrás, certamente, esse pessoal sofreu muito preconceito. Esses casais homoafetivos tiveram sua dignidade rebaixada, inferiorizada, criticada, como se fossem menores ou que se fossem seres inferiores. Então, isso o STJ está corrigindo agora, a sociedade tem corrigido, tem aceito, hoje permite-se casamento homoafetivo, permite-se uma série de direitos que esse pessoal foi privado. E eles são iguais, não há diferença. O gênero não pode ser motivo de exclusão. Então isso o judiciário tem corrigido e tem usado os costumes e a tradição para flexibilizar uma lei formal, rígida, preto no branco ali escrito. Então o STJ está flexibilizando, amansando essa lei, cuidando dela e proporcionando direito aos que estavam excluídos em razão dessa rigidez da lei. Que impactos que essa decisão pode gerar em casos futuros de reconhecimento de união estável homoafetiva? Acredito que serão muitos. Quantos casais que convivem há anos, ou muitos anos, vêm de 30, 40 anos atrás, que não tinham como provar essa publicidade, ou não queriam demonstrar essa publicidade, com medo, receio de retaliações, de críticas. E hoje o mundo é rápido, internet, WhatsApp, grupo, Instagram. Então é uma divulgação geralmente pejorativa. Com essa flexibilização, poderão ir ao judiciário sem ter que apresentar uma gama de testemunhas, de fotos, ter que ir a eventos para tirar foto. Agora eles, na simplicidade, na reclusão deles, mesmo reclusos, aquele segredo da sua homoafetividade, pode ir ao judiciário e pedir a seu reconhecimento de união estável, um documento que o habilitará a outros direitos sucessórios, a outros direitos previdenciários, um documento rígido emitido pelo judiciário, pelos cartórios, regulamentando sua união. E como que o judiciário equilibra, então, o direito à privacidade com a necessidade de demonstrar essa publicidade da relação? O judiciário, pelo que se afere dessa decisão, ele pesou muito mais as outras provas do que a publicidade. Ele flexibilizou. O que é flexibilizar? Vou deixá-la de cantinho aqui, mas precisa ter, mas não precisa ter tanto. E pegou as outras provas, os outros pressupostos, os outros requisitos e relevou com uma situação a mais. Preponderou, ele flexibilizou a um ponto de falar assim, reconheço que a sociedade homoafetiva, eles são mais reservados. Vamos extrair, vamos flexibilizar essa interpretação desses requisitos, não vamos pôr esse requisito como empecilho para o reconhecimento de uma situação muito maior, muito mais jurídica, muito mais importante para esse casal do que provar, demonstrar, publicizar
a sua relação. E que tipos de provas costumam ser aceitas aí pelos tribunais para comprovar a existência de união estável reservada? Esse é um primeiro caso que vem a público, tá? Então, esse processo, ele corre em segredo de justiça. O normal, dentro dos processos de reconhecimento de união estável, vem foto, depoimento de pessoas, e-mails, então redes sociais, então você demonstra que aquele casal que tinha uma pretensão de constituição de família conviviam na sociedade com ânimos de constituição de família. Um apresentava o outro como companheiro, marido, mulher, do jeito que for, mas apresentava como um casal. Então, essas provas, fotos, eram levados ao judiciário. Nesse caso, como é mais reservado, acredito que seja fotos mais simples entre eles e não no público, menos depoimento ou depoimento de pessoas com vínculo mais afetivo. Então, essa é a questão, essa foi a flexibilização. Agora, quais as provas que serão? Serão provas que demonstrem que é um casal. É um casal antigo, um casal novo, uma união duradoura, uma simples união mais rápida, mas que seja união e com ânimo de constituição de família. Doutor Otávio, essa decisão do STJ, ela representa um avanço na proteção jurídica de casais homoafetivos? Por quê? Ela representa um grande avanço. Ela vai possibilitar que esses casais que viviam na reclusão, não podiam divulgar e não podiam ter um documento porque não tinha uma publicidade, não queriam que os demais soubessem, esse processo também vai tramitar em segredo de justiça. Então esse casal vai poder ter um documento. Ele não vai precisar divulgar à sociedade, a todos, que eles são um casal homoafetivo. Se eles querem se reservarem para não ter esse fato divulgado por medo ou por discriminação ou algo que os rebaixe perante os outros e os outros pensem que eles são inferiores, então eles evitam. Então essa decisão do STJ vai possibilitar eles terem um documento de reconhecimento da sua união estável sem essa exposição do caso deles e da relação deles. Para a gente fechar essa nossa conversa, doutor, que orientações práticas o senhor daria aí a casais homoafetivos que desejam garantir segurança jurídica na relação, mesmo sendo mais discretos aí socialmente? Que procurem o direito. A ministra Nancy abriu uma porta agora imensa a eles. Não só a ministra Nancy, a terceira turma toda, mas ela foi a relatora. Ela é muito humana e ela trouxe uma dignidade, ela trouxe uma abertura muito grande a esse pessoal que é mais discreto socialmente. Ela oportunizou, venha ao judiciário, o judiciário está reconhecendo, ele flexibilizou você agora, mesmo com essa descrição, traga ao judiciário, pegue seu documento, pegue sua garantia civil, você vai ter um documento de união estável, que isso é muito importante. Eu falo patrimonial, sucessório, previdenciário, para planos de saúde também. Então, você vai ter um documento, você vai evitar de ficar dando declaração toda hora, nós estamos em relação, nós estamos com isso. Você vai ter um documento, tal qual uma certidão de casamento, com os mesmos efeitos. Vale a pena, traz uma dignidade maior a esse casal. Doutor Otávio Arantes, muito obrigado por essa participação aqui no STJ no seu dia. Me coloco à disposição sempre. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. O STJ no seu dia vai ficando por aqui. Agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.